Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor ao seu tote, ao seu dispor. Hoje nós vamos falar das constantes. Meu amigo, o que tem de constante tem KC, tem KP, tem KS, tem KW, tem KH. Quando chegar no KH, nós paramos. Nós temos a constante de concentração, temos a constante de pressão, nós temos a constante de ionização, temos a constante da água, temos a constante de hidrólise. São muitas as constantes: KC, KP, KI, KW, KH e tem outras também. Quando é que entram na nossa história estas constantes? Entram do ponto de vista de as velocidades terem se tornado iguais. Se os processos são reversíveis, no instante que as velocidades para a reação direta e para a reação inversa são iguais, direta, inversa, iguais. Direta, inversa, iguais. Direta, inversa, iguais. No instante, esse tote é para fazer o foco, porque eu faço tudo sozinho. Eu monto a aula, edito a aula, gravo a aula, mando a aula, é tudo para você. Desculpa, sempre faço esta palavrinha na qual todo o foco está localizado. Bom, no instante em que as velocidades são iguais, as concentrações, elas ficam o quê? Ficaram o quê? Constantes. Aqui está a chave da questão. Porque as concentrações ficam constantes nas velocidades iguais, nós podemos trabalhar com as constantes. Do ponto de vista da concentração, que é o caso que nós já vimos e vamos insistir. Do ponto de vista da pressão que os gases exercem, do ponto de vista da ionização e do ponto de vista da água, que vai dar origem ao pH. Esse KW vai originar o famigerado pH, que tu vai ver antes da prova do Enem. E a constante de hidrólise. Bem, é sobre estas constantes que nós começamos um trabalho. Hoje vamos ficar nas duas primeiras. Já vimos que uma reação em equilíbrio tem as concentrações constantes, tendo começado com A mol por litro de N2, de B mol por litro de H2. Os números iniciais são aleatórios, depende de quem está fazendo. Não tem nada desse cara, porque nem produziu ainda. Bem, se na hora do equilíbrio nós encontrarmos o número 1 de nitrogênio, eu vou deduzir que se no início eu tinha 1 e no equilíbrio eu tenho, se no início eu tinha A mol por litro e no equilíbrio eu tenho 1, quanto é que reagiu? Reagiu o que eu tinha menos o que eu passei a ter na hora que equilibrou. E aí nós vamos trabalhar proporcionalmente daqui para frente. E proporcionalmente será esta quantidade A menos 1 multiplicada por 3, porque a proporção é de 1 para 3. É a quantidade A menos 1 multiplicada por 2, porque a proporção é de 1 para 2. E na hora do equilíbrio eu vou colocar quem é que eu vou colocar no equilíbrio? Quem nós já sabemos. É a concentração do produto da reação direta. A concentração mol por litro elevada a um expoente equivalente ao seu coeficiente, sobre a concentração dos reagentes da reação direta, elevada a um expoente que corresponde ao seu coeficiente. Muito bem, até aí eu entendi. Agora, objetivamente,
Que números que eu ponho no equilíbrio para ver o valor numérico? Eu não vou colocar quanto tinha de amônia no início, não vou colocar quanto que reage. O valor que eu vou colocar é o valor que ela vai ter no equilíbrio. O valor da substância do equilíbrio é o que vai para o trono. E quanto que vai para o trono? Se for reagente, tu subtrai a quantidade que tinha menos a que reagiu. No caso do B, você vai ter a quantidade que tinha menos a que reagiu, que foi o triplo de A menos 1. Muito bem. E qual é a quantidade de amônia que tu vai colocar no equilíbrio? Você vai fazer a soma, claro. Se estiver na esquerda, você subtrai do que tinha a quantidade que reagiu. E no produto, se não tinha nada, o que apareceu, ficou. E o que ficou no produto? O dobro de A menos 1. Então, repetindo a pergunta, quais são os valores que eu substituo aqui para fazer o valor numérico do Kc? Eu vou colocar, por conta de amônia, eu vou colocar o dobro de A menos 1, isto elevado naturalmente à potência que está prevista, sobre a quantidade de nitrogênio do equilíbrio. Qual é a quantidade de nitrogênio no equilíbrio? Apenas o número 1, 1 mol por litro. E qual é a quantidade de nitrogênio? Quantidade essa, por sinal, ao cubo. Será a quantidade B menos 3A menos 1. Naturalmente, fica muito mais fácil usando números e não letras. Mas a ideia é esta. Então, a constante de concentração mede a razão da concentração do produto da reação direta sobre a concentração dos reagentes da equação direta, elevada essas potências a expoentes equivalentes aos seus coeficientes na equação química. Porque esses coeficientes é que dão as cartas da proporção. Bom, agora surge um tal de Kp. Meu jovem, se você tiver gases, os gases, além de ter uma concentração, porque o gás se dissolve no ambiente, e o ambiente é feito de ar. E esse ar é formado de quê? Se for uma atmosfera limpa, é formado de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% do resto. Nesta atmosfera gasosa é que o teu gás vai ser colocado. Então, apesar de ser um material completamente homogêneo, tu sabe que tu tem o teu soluto nesse solvente chamado ar. Então, tu tens uma solução. Muito bem. Então, meu querido, quando eu falo de Kp, eu só posso falar de gases. Nós já discutimos que no Kc, quem é que não entra? Os sólidos não entram. E por que foi que o estado físico sólido não entra? Desculpa, o estado físico sólido não entra? Por quê? Por que o sólido não entra? Não entram sólidos. Não entram sólidos porque eles não têm concentração. O sólido é só o soluto, não está dissolvido. Se no Kc sólido não entra, no Kp é que não entra mesmo. Porque o sólido não faz pressão, ele não é gás. Quem faz pressão é só gás. Então, estamos falando apenas de gás. Portanto, para nós que estamos começando o estudo do P de pressão, o fundamental, além dos coeficientes, o que é fundamental? Descobrir quem é e quem não é gás. No primeiro caso, todo mundo é gás. No segundo caso, o hidrogênio você conhece,
O cloro você conhece e o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é quando estiver dentro d'água. Como aqui não tem água, isso aqui não é ácido clorídrico. Chama-se cloreto de hidrogênio. Ele está na forma de gás. Então ele vai entrar também. E se ele estivesse na forma aquosa? Na forma aquosa, nininina não. Na forma aquosa não entra, porque na forma aquosa não é gás, não faz pressão parcial. A pressão parcial nós atribuímos exclusivamente para gases. Então, a observação do estado físico é o primeiro ponto, além dos coeficientes.